Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainá e eu tô muito feliz de estar aqui fazendo esse vídeo. Já faz alguns dias que eu queria fazer ele, de querer trazer aqui para vocês algo que Deus tem há alguns dias ministrado no meu coração. E quando isso começou a entrar no meu coração, eu já pensei, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Porque eu creio no que no que Deus pode ter falado comigo, pode falar comigo, Ele pode falar com você também, ainda que seja de forma diferente. Deus tem esse poder de falar comigo sobre uma mesma coisa, só que de forma diferente, e com você a mesma coisa de forma diferente, conforme as nossas necessidades. Então, eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Bom, gente, eu quero compartilhar aqui com vocês uma passagem que está aqui em Mateus 14, 22, e que é onde conta quando Jesus andou sobre as águas, né? Quando os discípulos estavam no barco e aconteceu uma tempestade e Jesus foi ao encontro deles, né? Andando sobre as águas. Eu não sei se você crê. Eu não sei se todo mundo que está aqui no canal crê em Deus, crê em Jesus, crê em milagres, mas eu creio. Eu creio que a palavra de Deus é real e eu creio que tudo que está registrado aqui é para nos trazer algum ensinamento, para edificar as nossas vidas. Então, Jesus foi ao encontro daqueles discípulos no barco andando sobre as águas. E quando eles viram Jesus andando sobre as águas, estava muito escuro, era em alta madrugada. Quando eles viram, eles ficaram aterrorizados, né? Ficaram com medo e até falaram, é um fantasma. Jesus disse, não tenham medo, sou eu. E Pedro, que estava ali no barco também, disse, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo, né? Ou seja, me manda ir até aí, me deixe ir até aí sobre as águas. Olha que loucura, Pedro pedir isso para Jesus, para andar sobre as águas. Isso é muita fé e convicção de que realmente aquele era Jesus, o Filho do Deus vivo. É ter muita fé que realmente com Jesus a gente pode todas as coisas. E Jesus falou, vem. E Pedro foi. E Pedro começou a andar sobre as águas. Porém, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Quando Pedro ficou reparando na tempestade que estava acontecendo à sua volta, ele afundou. E quando isso aconteceu, ele chamou por Jesus. E Jesus foi ao encontro dele, segurou-o pela mão e o socorreu. Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, quando aconteceu esse episódio todo, todos eles foram para o barco e todos reconheceram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus e o adoraram. O que eu tenho aprendido com tudo isso, gente? Para quem me conhece, que conhece a minha história, já assistiu vídeos anteriores, já sabe algumas coisas que eu passei, algumas dificuldades que eu passei, algumas tempestades que eu enfrentei. E até hoje as maiores tempestades na minha vida foi em relação à saúde. E esse texto fala tão profundamente comigo, porque quando eu paro para pensar de tudo que já aconteceu comigo, quando eu paro para pensar que quando eu olhei para Jesus, as coisas se tornaram tão leves. No início, quem viu o vídeo lá eu contando testemunho da enfermidade, eu começo contando testemunho de um sonho que eu tive, que Deus me deu, avisando que eu passaria por uma tempestade, mas que eu passaria o adorando. Me deu até 2 louvores específicos que falam justamente sobre isso. E isso aconteceu. Não por mérito meu, não, mas pela graça de Jesus. Eu consegui atravessar a tempestade olhando para Jesus. Mas como eu não sou nenhuma uma super pessoa, uma super mulher, uma super cristã, não sou, gente. Eu também tive meus momentos que eu tirei os meus olhos de Jesus e foi aonde eu achei que eu ia submergir. Ou foi quando eu submergi. Porque por mais que a gente tente sempre se manter o foco ali em Jesus, olhar para Ele e crer que Ele está no controle na situação de tudo e que com Ele nós podemos todas as coisas, ainda assim nós somos seres humanos e falhos. Às vezes nós nos pegamos olhando ao redor, vendo as circunstâncias que parecem ser maiores do que o nosso Deus. E por algumas vezes isso aconteceu comigo. E foi quando eu achei que eu ia realmente não tinha mais jeito. Eu lembro que isso geralmente acontecia quando eu ia em consultas médicas, achando que eu ia voltar com boas notícias. Porém, quando
eu chegava lá com o médico, eu me deparava com más notícias, né? Então parecia que tudo desmoronava. E nessa hora eu não via Jesus. Eu via a situação, eu via as circunstâncias. E é onde a minha fé esmorecia, onde a minha fé ficava pequena. Mas, mesmo assim, reconhecendo por muitas vezes, todas as vezes que isso aconteceu, eu procurei reconhecer que era em Deus que eu tinha que achar o meu socorro, que era em Deus que eu tinha que me firmar, era em Deus que eu tinha que buscar forças. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, mesmo tendo submergido, mesmo ele tendo parado e olhado para as circunstâncias e ter se afogado, ele sabia que o único que poderia socorrer ele era Jesus. E ele chamou por Jesus, pediu: salva-me. E por muitas vezes a gente não faz isso, às vezes a gente quer se apegar em coisas que não vão nos ajudar, em coisas que não vão nos salvar. Mas saiba que tem alguém que você, por mais que você tenha esmorecido, sua fé tenha acabado, tenha ficado fraca, você não acredita mais, saiba que tem um Deus, tem Jesus, que ele sim pode te ajudar. O socorro vem dele. Então eu tenho aprendido, gente, a, independente das circunstâncias, olhar para Jesus. Às vezes não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente quer focar no que está acontecendo ao nosso redor, em coisas terrenas, em coisas, sabe, que aos nossos olhos não tem solução. Mas começa a olhar para Jesus, começa a olhar para quem ele é, começa a olhar para o que ele pode fazer. Começa a crer, tenha fé de que se você for ao encontro dele, olhando para ele com os olhos fixos, você não vai submergir, você vai conseguir vencer a tempestade. E ainda que tenhamos medo, nós precisamos crer que com ele nós podemos todas as coisas. E precisamos crer que para tudo há um propósito. Para tudo há um propósito. Eu creio que a tempestade não estava acontecendo por acaso. Deus permitiu aquela tempestade para mostrar o poder dele. Sabe, tudo o que acontecia com Jesus, em volta de Jesus, era muito pedagógico. Era algo que sempre tinha, assim, para ficar para nós, uma lição. E é isso que eu tenho aprendido com essa passagem, e é isso que eu quero trazer para você. Não olhe para as circunstâncias ao redor, ainda que pareça muito difícil. Foque seus olhos em Jesus. Tenha fé. E creia que com ele você pode todas as coisas. Não tire os seus olhos de Jesus. Se você tirar seus olhos de Jesus, você afunda. Já é difícil com Jesus. Por muitas coisas que a gente passa. Eu sei que tem gente que passa por diversas situações. E às vezes é muito difícil. Mesmo que nós tenhamos ele ao nosso lado. Para nós, como seres humanos, se torna muitas vezes difícil. Mas imagina sem ele. Imagina você tirando os olhos dele. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Creia, tenha fé, que ele pode todas as coisas, que ele vai acalmar essa tempestade. E você irá aprender tanta coisa, você vai ter experiências extraordinárias com ele. Pedro, apesar de ter se afogado, ele foi a única pessoa que andou sobre as águas, assim como Jesus. Ele teve experiência extraordinária porque ele creu. Ainda que a fé dele tenha esmorecido em algum momento, mas ele creu. Ele foi ao encontro, ele viveu o sobrenatural. Com Jesus, com os nossos olhos em Jesus, nós podemos viver o sobrenatural. Então, guarde isso em seu coração. Eu vou olhar para Jesus. Eu não vou olhar para as circunstâncias, porque o meu Deus é maior do que qualquer coisa. Então, mantenha sua fé em Jesus e vá em frente. E viva grandes coisas com ele. É isso que eu queria trazer aqui para vocês, gente. É algo que está realmente ardendo no meu coração já há alguns dias. E eu creio que pode falar com você. Ainda que seja com uma pessoa, eu creio que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, eu espero que edifique muito a vida de vocês. Se essa mensagem falou com vocês, compartilhe esse vídeo. Se você quer mandar para alguém, para edificar a vida dessa pessoa também. Tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe.